Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que está aqui para assistir mais uma aula aqui, mais um trabalho prático da disciplina de robótica móvel, onde a proposta de hoje está envolvendo exploração e mapeamento. Bem, o que acontece aqui? Qual que vai ser a proposta? O que eu vou apresentar para vocês? Pense o seguinte, a gente vai ter um robozinho onde ele vai estar em um local totalmente desconhecido e esse nosso robô ele vai precisar caminhar, andar por esse espaço, navegar ali e, obviamente, tentar evitar colisões e, ao mesmo tempo, explorar, identificar obstáculos, identificar objetos que vão estar ali dentro desse nosso ambiente, dentro desse nosso mapa que a gente está querendo propor. Então, basicamente, isso vai ser a nossa exploração e a criação desse mapa, obviamente, vai depender ali do sensor que a gente vai utilizar. Bem, então vamos aqui apresentar para vocês como é que foi proposta a solução deste TP. Inicialmente, a gente vai, obviamente, precisar de dois mapas aqui distintos, onde eu apresento para vocês. O primeiro mapa vai ser um mapa um pouco mais complexo, com um pouco mais de obstáculos de tamanhos diferentes, onde neste primeiro caso o nosso robô ele vai estar totalmente à deriva, sem conhecer literalmente nada, e ele não vai somente explorar, não somente mapear ali o espaço, ele vai precisar também andar ali por este nosso caminho. Já no nosso segundo mapa, eu apresento aqui algo um pouco mais parecido aí com algum corredor, algumas portas abertas, alguns espaços um pouco mais amplos para esse nosso robô também navegar e também chegar ali a criar este nosso mapa. Bom, para que isso seja possível, algumas considerações precisam ser levadas aqui, precisam ser observadas para que esse mapeamento e essa exploração seja feita da forma melhor possível. A primeira consideração que a gente vai levar em conta aqui é o próprio sensor que a gente vai estar utilizando. Neste caso, eu utilizei o sensor Rokuyo, que ele é basicamente um sensor a laser, onde ele vai ter aí um campo de visão extremamente amplo. Como a gente consegue perceber aqui, ele vai conseguir mapear diversos obstáculos ali, identificar basicamente a distância que esse nosso robô vai estar até esses outros obstáculos, essas outras paredes e assim por diante. Nesse caso, a gente teria aqui que o nosso robô estivesse na posição 00 e se por um acaso esse nosso sensor tivesse o menor erro possível, a gente teria algo aqui mais ou menos como é mostrado. Esse sensor ele é radial, então aqui ele vai ter um determinado raio de possíveis medições, até por isso que a gente consegue ver aqui uma característica um pouco curva dessas medições. Mas, além disso, a gente tem um amplo campo de visão e todos esses pontinhos que foram colocados aqui nessa imagem fazem referência a cada uma das posições que esse nosso sensor conseguiu medir. Só que isso daqui, obviamente, estaria dentro de um cenário simulado. Se por um acaso a gente utilizar um sensor real, um sensor físico, a gente vai ter uma característica um pouco mais próxima da observada aqui do lado direito, na imagem do lado direito. Porque esse nosso sensor, ele também possui erro, seja aí um erro aleatório ou também um erro sistemático. Todos esses erros devem ser levados em conta, basicamente para que a gente consiga observar que, olha, aquele determinado obstáculo para o sensor não vai ser algo tão pontual. Ele, na verdade, vai ter a característica, vai perceber aquele obstáculo um pouco maior do que ele deveria realmente ser. E, obviamente, quanto mais distante aqui, quanto maior o erro a gente tiver, maior também vai ser a aparência desse obstáculo para o sensor. Tudo isso daqui deve ser levado em conta para a nossa criação do mapa e também pela exploração aí ao longo deste movimento, dessa navegação ao longo desse mapa. Mas além desse erro
que é apresentado no sensor, uma outra consideração também deve ser sempre observada, que é o tamanho das células do grid que a gente vai aplicar nesse mapa, porque dentro desse grid vai ser onde o robô vai falar, olha, estou vendo um caminho livre ou não, eu estou vendo algum tipo de obstáculo. Tudo isso será apresentado, tudo isso será analisado aqui nessas simulações. Bom, então vamos ver aqui a primeira simulação que foi desenvolvida. Bem, começando pelo segundo mapa, vocês conseguem ver aí que a proposta que foi desenvolvida é basicamente fazer com que esse nosso robô ele passe por alguns marcos, por alguns, como se fossem checkpoints, onde esse robô ele vai chegar naquele ponto e aí depois ele passa para outro ponto e assim por diante, percorrendo aí todo o caminho que foi proposto, basicamente andar ali pelos corredores e observar o mapa. E como resultado final, a gente tem esse mapa que é apresentado para vocês. Nos casos de cima, com um grid um pouquinho maior e no caso de baixo, com um grid menor. Comparação entre eles, o que é importante de ser observado? Basicamente, quando a gente tem um grid maior, vocês conseguem perceber que a região que é definida como, olha, provavelmente aquilo ali é um obstáculo, ela acaba sendo um pouco maior. Porque, basicamente, se o sensor ele identificar alguma coisa e existe ali um erro, esse obstáculo, essa coisa que ele está detectando, ela pode estar um pouquinho mais próximo ou, quem sabe, também um pouquinho mais longe. E aí a gente tem aqui obstáculos um pouco maiores, um pouco mais largos. E comparando, então, ao grid menor, essa região, essa característica, ela não vai ser tão perceptível, basicamente porque quando o nosso sensor ele tiver um erro relativamente grande, aquele ponto vai ser definido como obstáculo, mas talvez nas próximas medições esse nosso ponto com erro relativamente distante não vai ser mais observado. Então a gente acaba observando aqui regiões com uma característica um pouco mais cinza, ou seja, a probabilidade daquele ponto ser um obstáculo, ela não é tão elevada comparada aqui a essas regiões bem pretas com uma cor bem mais forte. Além disso, a gente consegue perceber também que os obstáculos, neste caso, então, ele passa a ser um pouquinho menor comparado ao grid maior. Se o obstáculo ele é menor, significa então que as regiões de espaço livre também vão ser mais expressivas, vão ser ainda maiores. Então a gente tem este ganho comparando o grid menor ao grid maior. Mas, por outro lado, né, o grid menor ele vai depender também de muito mais memória, muito mais recursos computacionais para conseguir identificar, criar cada um desses pequenos pontos do nosso mapa. Então a gente tem essa troca aqui entre grids maiores e grids menores, e também a gente consegue perceber como é que o erro desse nosso sensor está afetando aqui nessa nossa simulação. Bom, vamos passar então para a segunda simulação. Como vocês conseguem perceber aí, eu basicamente retirei aquela imagem de ver onde que o sensor está analisando para facilitar também um pouco no processamento de modo geral, mas como resultado vocês conseguem perceber que o robô ele está de fato caminhando, navegando ali por esse nosso ambiente desconhecido, no caso aqui com uma certa cautela. Então, qual foi a proposta que foi desenvolvida? Esse nosso robô ele precisa sempre buscar, encontrar, ir em direção a uma região que ele não conhece, região que vai ser aí definida de forma aleatória. E depois que esse nosso robô define essa região, define este ponto alvo onde ele deve chegar, ele passa então a caracterizar, a medir, a explorar todo aquele ambiente. Se por um acaso existe um obstáculo muito próximo na direção daquele alvo, então ele vai ter que parar e buscar um outro ponto, um outro alvo que talvez tenha aí um caminho um pouco mais livre. Dada essa definição de caminhar desse nosso robô, como resultado, a gente tem este mapa que foi
explorado pelo nosso robozinho. Basicamente, o que a gente consegue perceber? Ele consegue, de fato, identificar aqui este nosso obstáculo, como é possível observar aqui. Mas, devido ao erro desse nosso sensor, esse obstáculo ele acaba parecendo um pouco maior do que ele realmente deveria ser. Isso só não é observado de fato quando o robô ele acaba ficando muito próximo do obstáculo, e aí ele consegue perceber com muita certeza se aquilo ali é um obstáculo, ou melhor, qual que é a distância daquele obstáculo e onde ele realmente tem um campo aberto. Quando esse nosso robô ele não passa tão perto desse nosso obstáculo, ele acaba aqui criando regiões que, olha, possivelmente tudo aquilo ali pode ser um obstáculo. Eu vou ter uma certeza maior se eu estiver um pouco mais próximo, que foi como foi desenvolvida a técnica. Esse nosso mapa ele foi criado baseado na distância que esse nosso sensor está medindo. Distâncias menores, em tese, então, significa que esse nosso robô ele tem mais certeza de que aquilo ali é um obstáculo ou é um campo aberto. E aí, se a gente pudesse desenvolver, simplesmente deixar esse nosso robozinho locomover aqui por todo este mapa, talvez ele criasse aqui um mapa relativamente bom, relativamente considerável aqui desse nosso ambiente. Outra característica que a gente consegue perceber aqui também é que quando esse nosso obstáculo ele é relativamente pequeno, esse nosso robô ele passa a ter uma certa dificuldade maior também de mostrar aquele obstáculo, comparado aqui a obstáculos bem maiores. Então, a técnica está aí, a exploração está validada e como resultado aqui a gente tem essa criação de um mapa de forma dinâmica por esse nosso robozinho. Valeu, gente! Até a próxima!